Olá, alunos! Eu sou o professor Rodrigo Gaspar de Almeida, da disciplina de Contabilidade Geral, para os cursos de Administração e Processos Gerenciais. Neste vídeo, vou trazer para vocês algumas dicas, algumas orientações para a resolução da atividade MAPA, da disciplina de Contabilidade Geral. Então, o foco dessa atividade é que você treine os conhecimentos que nós estudamos na sala de aula. Você também precisa assistir o estudo de caso. Então, o estudo de caso, ele vai trazer muitos subsídios para vocês resolverem o mapa, tá? Além do estudo de caso, vocês ainda têm as aulas teóricas, vocês têm o livro, certo? Então, o que nós pedimos no mapa da atividade de vocês? Bom, no mapa de contabilidade geral, nós estamos estudando uma organização chamada Jeans da Moda Limitada. A Jeans da Moda, ela precisa apurar o resultado do período do ano de X1. E a Maria é a gestora dessa organização. Quando a organização traçou, então, as metas, né? Quando a Jeans da Moda traçou as metas, teve 3 metas direcionadas a Maria. Então, a primeira delas é aumentar as receitas líquidas de venda de produtos em relação ao ano de X0, que é o ano anterior. Também diminuir o custo unitário por produto, tá, alunos? Custo unitário das mercadorias vendidas em relação a X0. E também teve como meta reduzir as despesas administrativas em relação a X0. Bom, o gestor, né, o proprietário, então, dessa organização chamada Jeans da Moda, ele sabe que o mercado está passando por uma incerteza. E nesse sentido, ele relacionou no quadro 1 alguns fatores críticos do desempenho da Jeans da Moda, tá? Então, vocês têm que ler ali o quadro 1. Então, tem 6 fatores críticos. O que são fatores críticos? São fatores que podem alterar o desempenho da organização, tanto positivamente quanto negativamente, tá, alunos? Então, aqui nós temos 6 fatores que foram relacionados. Não vou ler todos, mas temos assim, crise econômica, novos fornecedores, redução de gastos com energia, entre outros. E para cada fator também existiram as possíveis soluções de melhoria contínua. Então, realizar pesquisas de preço de matéria-prima, realizar promoção de venda, treinar os recursos humanos, né? Ele elencou ali 6 tipos de fatores que podem propiciar melhoria contínua. Para que você vai usar isso? Você vai usar no final do exercício para fundamentar a sua opinião. Então, leia atentamente. Então, nós temos 6. São 2 para cada estratégia. Nós temos 3 estratégias. Então, cada estratégia nós relacionamos 2 fatores críticos e nós relacionamos 2 soluções de melhoria contínua. Bom, e o gestor da Jeans da Moda, ele disse que se a Maria fosse bem-sucedida em 2 metas, ele traçou 3 metas. Mas se ela conseguisse atingir 2 metas, ele iria premiá-la, então, com uma viagem para Salvador, na Bahia. Olha que motivação para a Maria atingir a meta. Então, nós temos os dados do ano anterior, que nós chamamos de X0. Então, lá no X0, nós temos o valor da receita líquida, temos o custo unitário, então por produto, e temos as despesas administrativas. Aí, alunos, nós temos os fatos contábeis. Então, o primeiro fato é referente às vendas. Então, temos o valor de vendas brutas, temos os impostos e temos o valor de receita líquida. Vocês vão observar o valor de receita líquida de X1, comparar com o valor da receita líquida de X0, que foi o ano anterior, e vocês vão ter que verificar. A receita líquida, ela aumentou ou ela diminuiu? Tá? Então, esse é o primeiro passo.
Prosseguindo, alunos, nós temos a segunda parte. Então, na primeira parte, nós vimos a receita, que foi a primeira meta. Na segunda parte, nós vamos ver o custo dos produtos vendidos. E aqui, alunos, vocês viram lá no livro, nas aulas teóricas, que nós temos o método de avaliação de estoque, que nós chamamos de média ponderada móvel, tá? Então, houveram 2 compras e uma venda de mercadoria. Então, você vai ver os valores das 2 primeiras compras e você vai, então, vai pegar ali no valor da saída, porque quando nós compramos mercadoria, nós temos as entradas. Quando nós vendemos, nós temos as saídas. Qual que era a meta da Maria? A segunda meta da Maria era diminuir o custo unitário dos produtos. Então, vocês vão ter que comparar. O custo unitário da saída, da venda, ele é maior ou menor? Então, ele tinha no ano de X0 um custo. Agora foi apurado um custo no ano de X1. Esse valor é maior ou menor? Então, o que vocês vão utilizar do fato número 2? Lá na coluna das saídas, o custo unitário. Então, é isso que está sendo perguntado para vocês. O custo unitário. Baixou ou diminuiu? Aí nós temos o terceiro fato, que nós já falamos das despesas. Então, ali tem despesas de vendas e despesas administrativas. Então, vocês têm ali uma percentagem de rateio. Então, já está resolvido para você não tem que fazer nenhum cálculo. Você só tem que analisar as informações. Então, você tem ali o total das despesas administrativas, total das despesas de venda, o total de todas as despesas. O que está sendo questionado para a Maria, né? Para você. Então, a meta era que a Maria conseguisse reduzir o montante de despesas administrativas. Então, você vai comparar o valor de X0 com o valor de X1, tá? Então, agora de fato começa... temos mais uma informação. Fato 4. Não ocorreram outras receitas, custos, despesas, somente as informações que foram apresentadas a você. Você deve se basear somente nessas informações. Então, com base nesses fatos, com base nos dados do ano de X0, você vai começar a resolver o exercício. Então, na letra A, você vai ter que colocar ali, ó, em cada meta tem um quadro que temos 3 metas diferentes. Então, vocês vão colocar ali qual que é o valor de X0 e qual que é o valor de X1. Aí na frente vocês vão escrever se aumentou ou diminuiu. A mesma coisa para o custo unitário. Qual o valor de X0, qual o valor de X1 aumentou ou diminuiu? No terceiro indicador, diminuir despesas administrativas foi a meta. Então, qual que é o valor em X1, qual que é o valor em X0 e na frente se atingiu ou não atingiu a meta. Se diminuiu o valor de despesas, atingiu a meta. Se não diminuiu, não atingiu a meta, certo? Na letra B. Na letra B, então, está sendo pedido para você explicar se o gestor, ele premiou, então, a Maria com essa viagem para a Bahia. Então, o gestor da Jeans da Moda, ele traçou 3 metas. Se a Maria conseguisse atingir 2, ela ia ganhar a viagem para Salvador. Então, com base na letra A, que você acabou de resolver, a Maria vai ou não viajar? Ela conseguiu atingir 2 metas? Se ela conseguiu, ela vai viajar. Se ela não conseguiu, ela não vai viajar. Então, essa é a sua letra B. Você tem que verificar se foram atingidas 2 metas. Na letra C, você percebe que a organização só estipulou metas financeiras. Então, aumentar as receitas, diminuir o custo unitário, diminuir as despesas administrativas. Aí você tem que explicar. Somente metas financeiras são suficientes?
Então, explique por que deveriam ter sido traçadas metas de recursos intangíveis e recursos humanos. Aqui, alunos, você precisa assistir o estudo de caso. Lá nós discutimos muito essa parte de indicadores tangíveis, intangíveis, recursos humanos, que os 3 tipos de indicadores são necessários, que os 3 tipos de indicadores interagem para a criação de valor. Então, assista novamente a aula estudo de caso. E na letra D, temos a seguinte pergunta para você. Sobre a estratégia de aumentar as receitas. Apenas a estratégia de aumentar as receitas. Então, lembram-se lá no comecinho que nós temos os fatores críticos de sucesso e temos também os fatores de melhoria contínua? Aqui você vai ter que identificar, daqueles 6 fatores, temos 2 que fazem com que a organização aumente as vendas. E sobre a melhoria contínua também, nós temos 2 daquele quadro que são responsáveis por fomentar essa melhoria contínua. Então, você vai ter que dizer quais são eles e justificar a sua resposta. Bom, conforme vocês viram, então, o foco dessa atividade é análise de informação para tomada de decisão. São conhecimentos, alunos, que vocês poderão aplicar no dia a dia de vocês, quando vocês tiverem que avaliar o desempenho de algum funcionário, quando vocês tiverem que avaliar alguma estratégia. Então, alunos, desejo a vocês bons estudos, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês nas nossas aulas ao vivo. Muito obrigado!